A lista aí é 16.3. Esse bloquinho aí, né, do 12 ao 18, tem o mesmo enunciado. Tá? E pede o seguinte, o item A pede para determinar a função f, tal que o fzão é o gradiente da fzinha, então é para a gente determinar a função fzinha. O que é isso? Se f é o gradiente da fzinha, e a gente quer descobrir a função original, matematicamente é a função primitiva, né? Aquela função cujo gradiente é esse campo vetorial. Em termos da física, é o que a gente chama de função potencial. É a função que gera o gradiente. Então, em outras palavras, aqui é para determinar a função primitiva. Dado o gradiente, determine a função primitiva, a função original. Ou, dado a função, o campo conservativo, determine a função potencial. Tá? Seriam outros termos para a mesma conta. Tá claro? Determinar a função primitiva, a função potencial, é a mesma coisa. Só a nomenclatura, né, que muda. O modo de que muda, né? O modo de falar que muda. Tá? Então, no exercício 12, fala o seguinte, ó, que essa função aqui, fzão, tem essas seguintes expressões. Vou colocar aqui com a notação mais simples, usando parênteses. A primeira componente é x ao quadrado, a segunda componente é y ao quadrado. Essa função é uma função real ou é uma função vetorial? Podem falar aí comigo ou escrever no chat que eu estou de olho. É uma função vetorial, porque a saída dela se refere a elementos do R2. Essa função vetorial é um campo vetorial ou não? Ela representa vetores ou não representa vetores? O que já botou aqui é campo vetorial. Beleza, é um campo vetorial, claro. Se ela é uma função com duas variáveis e cai no R2, ela vai representar vetores no R2. Então, campo vetorial no R2. Outra pergunta. Esse campo vetorial é um campo conservativo ou não? Ou é um campo gradiente ou não? Seria duas maneiras de falar, mas é a mesma coisa. Existe, então, o universo de funções vetoriais. Entre as funções vetoriais, algumas são campos vetoriais. Entre os campos vetoriais, algumas são campos gradientes. São subconjuntos. Ele é conservativo. A gente está dando um zoom. Isso ele é um campo conservativo, né? Esse campo, ou campo gradiente. Conservativo ele. O enunciado já diz isso, né? Que esse campo ele é gradiente da fzinha. Então, o enunciado já me adiantou isso. Mas se o enunciado não adiantasse essa informação, era só você calcular o rotacional. P e Q. Claro, o rotacional só faz sentido para funções com 3 variáveis. Então, aqui teria mais uma componente, né? Componente z, que é 0. Que se você for calcular um rotacional de uma função que a última componente é 0, você vai ver, pela regrinha lá do rotacional, que a primeira componente já é 0, a segunda também. Basta você verificar a terceira componente, que é justamente, aqui é P e Q, é a derivada de Q com relação a x menos P com relação a y. Se eu derivar isso aqui com relação a x dá 0, se eu derivar isso aqui com relação a y dá 0. Então isso aqui vai dar 0. Ou seja, o rotacional de algo desse tipo, essa, e colocando a última 0, vai ser nulo sim. Tá bom? Então, se o enunciado não falasse que é um campo rotacional, um campo conservativo, um campo gradiente, eu poderia calcular o rotacional e, encontrando o rotacional nulo, eu posso concluir o seguinte. Se o rotacional é nulo e o domínio dela aqui é todo R2, né? Então, tranquilo. Se o rotacional é nulo, o campo é conservativo. Se o campo é conservativo, o rotacional é nulo. Tá?
Então, só pelo cálculo do rotacional, eu já teria essa informação aqui. Em outras palavras, se é um campo conservativo, um campo gradiente, isso aqui é gradiente da função f'. Aí a pergunta é, quem é a função f'? No item A, né? Determine a função potencial. Ou seja, essa aqui é a derivada parcial da f' com relação a x, essa aqui é a derivada parcial da f' com relação a y. Se você tem a função f' e quer achar o gradiente, você deriva. Se você tem o gradiente e quer achar a função f', você vai fazer qual? Integra. Tá? Então, para uma questão de praticidade, eu gosto de fazer em duas partes. Primeira candidata à função f'. Eu integro a primeira com relação a x. Eu pergunto, qual é a função que derivando com relação a x dá x ao quadrado? O que tem que ter na função f', de forma que a derivada dela com relação a x dá x ao quadrado? É integral de x ao quadrado. É x ao cubo sobre 3. Sobre 3. Só que, além disso, o que você pode ter aqui a mais que não vai alterar esse resultado aqui? A derivada com relação a x ser igual a x ao quadrado. Uma função y. Uma constante, ou nesse caso, uma função aqui que eu vou chamar de função m, tá? Que envolve só y. Então, pela primeira componente, integrando com relação a x, ou perguntando qual é a função que derivando com relação a x dá x ao quadrado, eu vejo que é necessário ter na minha função potencial essa expressão. Tem que ter lá na minha resposta x ao cubo sobre 3. Só que eu posso ter ou não ainda alguma coisa que envolve apenas y. Tá? Com isso a gente fecha essa primeira parte, essa primeira candidata à função potencial. Tranquilo, gente? Até aqui? Se você entendeu o que a gente fez até aqui, você vai repetir agora para a segunda candidata. O que eu tenho que ter na função potencial agora olhando para a segunda componente? O que tem que ter na função potencial de forma que a derivada dela com relação a y dá y ao quadrado? Integra com relação a y. Tem que ter y ao cubo sobre 3. Só que além disso eu posso ter uma função que envolve só x. Então, olhando a primeira componente, eu vejo que tem que ter essa parcela. Olhando a segunda componente, eu vejo que tem que ter essa parcela. Agora você junta as duas coisas. Qual é a função, então, potencial procurada? Pela primeira, tem que ter x ao cubo sobre 3. Pela segunda, não tem que ter, mas ela aceita funções só em x. Ó. Então, essa é uma parcela presente aqui, ó, x ao cubo sobre 3. Pela primeira, não é necessário ter mais nada. Pela segunda, é necessário ter y ao cubo sobre 3. E ela aceita funções só em y, como eu escrevi aqui em cima. Então, eu vejo que y ao cubo sobre 3 é necessário ter, olhando a segunda componente, e aceito pela primeira sem problema, que não altera o resultado da primeira. Além disso, ainda coloco um mais c. Com isso, eu tenho uma família de funções potencial. Tá? Mas eu não preciso dessa família toda, basta uma. Então, eu vou tomar aqui c igual a 0. Tá? Só preciso de uma função potencial. Tá? E aqui também pediu, ó, uma só. E termine uma. Então, eu fiz c igual a 0. Então, essa é uma função potencial. É uma função cujo gradiente dá aquela função f do enunciado. Fala aí comigo. Então, com relação a esse cálculo, dado o gradiente e o exercício é descobrir a função original. Tá claro? Show? Beleza. Então, se você descobriu a função potencial,
habilidade, né? Deixa aí que é importante. Isso pode ser muito útil, né? Nas contas aí de integrais, né? De linha, enfim. Por exemplo, no item B, ó. Use a parte A para calcular, isso aqui dá para fazer nessa tela mesmo. Eu faço aqui do lado, item B. Use a parte A para calcular a integral de linha do campo vetorial f sobre a curva C. E a curva C é o arco da parábola que vai desse ponto até esse ponto. Deixa eu fazer na outra tela. Melhor. Vamos aqui. Depois eu volto lá. Se precisar, eu volto na outra tela. Então, quem é a curva C? Vou fazer um esboço para ilustrar. Então, eu tenho a parábola côncava para cima. Ela passa na origem. Não é isso? Quando o x é 1, o y já está lá no 2. Quando o x é 2, está lá. Ela cresce muito rápido, né? Tudo isso aqui. Só que eu não quero toda a parábola, eu quero só o arco, que vai do ponto menos 1, 2, até o ponto 2, 8. Vou supor que é por aqui mesmo. Então eu quero só esse pedaço aqui da parábola. Que vai do ponto menos 1, 2, até 2, 8. Ok? Então essa é a curva C, percorrida nesse sentido aqui. Tá aqui umas setinhas para a gente saber como ela está sendo percorrida. Tá? Bom, como é que eu resolvo então uma integral de linha de campo vetorial? A ideia é, uma integral de linha de campo vetorial, ela pode ser resolvida pelo método padrão, que seria qual? Pegar a função vetorial e jogar a parametrização da curva dentro. Fazer aquela troca de variável que a gente já fez em outros momentos. Multiplicar pelo jacobiano e trocar uma integral de linha para uma integral simples, só na variável t. Esse é o método padrão. Só que esse método padrão ele é o primeiro que a gente vê didaticamente, mas não é o primeiro que a gente utiliza na prática. Sempre na prática, vale a pena visualizar ou verificar se a função é um campo conservativo. Tá? Então deixa isso aqui à parte. Vamos usar o método padrão só se for necessário. Antes de usar o método padrão, vamos ver se ele é um campo conservativo. E nesse caso a gente já viu o que é. Tá? Então, se a minha função, meu campo vetorial aqui é um campo conservativo, olha só o que acontece. Eu tenho a integral da derivada. Gente, eu estou integrando uma derivada. Ou seja, eu não estou fazendo nada, porque uma operação cancela a outra. A integral cancela a derivada. Não é isso? Então, se eu estou calculando uma integral de linha de campo vetorial, mas se esse campo vetorial for o gradiente da f, o resultado é a f. Então, se o meu campo é um campo gradiente, resolver essa integral é descobrir o campo gradiente. Aliás, é descobrir a função potencial, que foi o exercício anterior. Tá? Então, se o campo vetorial for um campo gradiente, se o campo vetorial for um campo conservativo, resolver a integral de linha do campo vetorial é descobrir a função potencial, que é o exercício que a gente já fez. Então, nós já resolvemos essa questão. É x ao cubo sobre 3 mais y ao cubo sobre 3. Basta jogar o ponto inicial e o ponto final. Tá? Em outras palavras, botar assim, ó. É o campo potencial no ponto final menos a função
potencial no ponto inicial. Tá? Posso fazer sempre assim? Não, eu só posso fazer essa abordagem, aplicar essa abordagem, se for um campo conservativo. Tá claro? Mas se for, olha só a vantagem. A gente já resolveu a questão. Tá claro, gente, a ideia? Nesse momento Certo, aqui, professor. cabe o teorema das quatro equivalências. Não sei, tá? Obrigado, Sérgio. Nesse momento aqui, cabe o teorema das quatro equivalências, que diz o seguinte: se essa integral for fechada, vamos falar aqui, ó, f é conservativo. É uma sentença, tá? Como é que você verifica se f é conservativo? Se o domínio dela for todo R2 ou todo R3, né? A única condição é se o teorema se o conjunto é um conjunto aberto, ele não pode ter fronteiras e não pode ter restrições, não pode ter buracos no domínio. Outra sentença: rotacional é igual ao vetor nulo. É outra frase, tá? Que está relacionada a essa primeira. Ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Só que eu tenho mais outras duas frases que estão relacionadas a essas duas. A primeira é integral de linha fechada. Imagine esse caso aqui. Se a integral fosse de uma linha fechada, se o ponto A e o ponto B fossem o mesmo ponto, aqui fica f de A menos f de A. Ora, vai dar quanto? Se o ponto final for igual ao ponto inicial, se a integral de linha for uma integral de linha fechada, a integral é sempre zero. Tá? É outra sentença. E a outra sentença diz o seguinte: a integral de linha de f dr independe de C, independe do caminho. A integral não depende do caminho, que é o que a gente verifica também aqui até pela forma de resolver. Não preciso usar a parametrização. Eu só preciso conhecer o ponto inicial e o ponto final. Então, esses teoremas, essas sentenças são equivalentes. São 4 sentenças que são equivalentes. Hoje, se uma tiver verdadeira, as outras 3 são verdadeiras. Se você verificar uma e verificar que é falsa, as outras 3 você já sabe que é falsa. Tá? Então, o teorema das 4 equivalências está nesse contexto. Quando f é conservativo, quando f é gradiente. Tá bom? Nesse caso aqui, f é conservativo ou não é? Nós já vimos no item A, o enunciado já falou que é, né? Que f é um campo gradiente. Então, ele é conservativo. Então, eu já sabia que o rotacional é nulo. Porque eu já tenho em mente esse teorema das 4 equivalências. Se o meu problema fosse uma integral de linha fechada, não é nem necessário fazer conta. Já sei que vai dar quanto? Vai dar zero. E nesse caso, é os casos que a gente te diz que a integral de linha não depende do caminho. Mostre que a integral de linha não depende do caminho. É só mostrar que o rotacional é zero, por exemplo. Mostre que f é conservativo. É só mostrar que o rotacional é zero. E o domínio é um conjunto aberto, sem buracos. Tá bom? Se o problema pede uma integral de linha fechada nesse contexto, eu já sei que é zero. Então é bom ter isso aqui em mente. Tá claro, gente? Então essas 4 equivalências. Maravilha. Então, o cálculo aqui já foi feito quando você descobriu a função potencial. Agora é só você calcular a função potencial no ponto final, no ponto 2,8. Então, quanto que vale essa expressão aqui no ponto 2,8? Quanto que vale f no ponto 2,8? Ali é 2 ao cubo
2 ao cubo sobre 3, mais y ao cubo sobre 3. 8 ao cubo. 8 ao cubo, vou fazer aqui 512. Vocês conferem aí. Então, nós temos 520 sobre 3. Então, 520 sobre 3. Menos f de A. O A é o primeiro ponto, né? O ponto menos 1, 2. Quanto que é a função potencial no ponto menos 1, 2? X ao cubo menos 1 terço. E 2 ao cubo é 8 terços. Ok? 7 terços. Então, f de B menos f de A, menos 7 terços. Então, 520 menos 7, 513 sobre 3. Dá 171. Ok? Então tá aí o exercício. Se você for olhar, é muito mais conceitual do que braçal, né? Tem muito mais conceitos envolvidos do que conta. Tá? O que vai ser o curso daqui para frente? Se você souber os teoremas e o momento certo de aplicá-los, você vai ter menos contas para fazer. Se você não souber, você teria que parametrizar essa curva, substituir lá dentro da função, calcular o jacobiano, enfim, teria uma integral depois para resolver, e no final das contas vai achar o mesmo valor, mas teria uma volta tremenda. Então, mais conceito, menos contas. Foi ou não foi? Vejam aí se tem alguma pergunta. Beleza, achou que tinha errado, Lucas, mas foi isso mesmo, né? Então, todo esse bloco aqui do 12 ao 18 é para fazer nessa linha de raciocínio. Descobrir a função potencial e calcular a imagem dela no ponto final menos o ponto inicial. Algumas questões com 2 variáveis, algumas questões com 3 variáveis, mas o cálculo é similar. Tá? Podemos ir para outra lista? Professor? Pois não. Fala, Professor, eu não vi as questões do livro, não, né? Só assisti só a vida do senhor. E teria como o senhor dar um exemplo assim, parecido com o que o senhor fez da sua explicação, né? Do Teorema de Green. Teorema de Green, é isso mesmo. Um exemplo parecido com aquele que tem. Qual é o nome disso? Tem um círculo, acho que se não me engano é um círculo. Que uma função é E elevado a X. Isso, com ele, isso mesmo, Lucas. Aí, teria como o senhor, não sei, eu não estou com acesso aqui à lista não, professor, ao livro dele aqui não, que eu tô na rua aqui, tô pelo celular, e um exemplo do senhor, o senhor pudesse fazer o Lucas pediu aqui, o Lucas pediu uma da 16.4, é 17, não sei se cabe nessa aí, porque... Vamos ver lá, vamos ver o exercício 17 da 16.4, porque a 16.4 se refere ao Teorema de Green. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se já cobre o que você está pedindo. Exercício 17. Não tenho funções exponenciais aqui. Não, assim, não precisa também ser de Euler e tal, mas com outra característica, porque naquele segundo ali eu fiquei um pouco com dúvida. Fiquei um pouco com dúvida. Aí eu queria ver um outro exemplo para ver para eu comparar, né? Uhum. Porque
no primeiro exemplo que o senhor deu, com o triângulo, né? Com aquela reta e tal, com o triângulo, foi assim, um exemplo bem. Acaba sendo bem básico, né? A gente já acabou praticando muito isso aí de entregas duplas. Mas aquele ali já ficou um pouco mais. Então esse aqui no 17. O que você acha? A gente pode fazer esse e depois procurar lá na lista algum exemplo lá, exercício que traz funções exponenciais. Pode ser? O Lucas está falando do 12, né? Vamos pro 12. Não, tanto faz. Deixa eu ver o 12. Vamos pro 12 então. Deixa eu pegar o 12 aqui. Então aqui, do 11 ao 14 é o seguinte: use o teorema de Green para calcular a integral de linha de campo vetorial. Verifique a orientação da curva antes de aplicar o teorema. Beleza. Vamos tirar aqui, vou tirar o 11 e o 13. A nossa atenção está aqui no 12. Pode ser? O problema, gente, é para calcular uma integral de linha de campo escalar ou campo vetorial? O problema aqui é isso aí, Lucas. Integral de linha de campo vetorial. Que tem uma aplicação. Qual é a aplicação de integral de linha de campo vetorial? Integral de linha de campo vetorial tem uma aplicação clássica. Ela serve para calcular o quê? Campo vetorial, força, campo de força, deslocamento através dessa trajetória. Então, isso aqui é para calcular o trabalho ao deslocar uma partícula sobre a linha C, né, uma partícula, através do campo vetorial, né, na mesma direção e sentido ali do deslocamento. Tá? Então é para calcular trabalho. Isso aí. Então, a integral de linha de campo vetorial tem uma aplicação clássica, que é o cálculo do trabalho. E como se resolve? Tem várias maneiras de se resolver. Método padrão, campo conservativo e os teoremas de Green ou de Stokes, que são similares. A diferença é a dimensão. Teorema de Green, quando a gente está no R2. Teorema de Stokes, quando a gente está no R3. Né? Eu vou falar de Stokes lá na sala virtual semana que vem, fechando, mas a gente já pode adiantar algumas coisas, que é isso. Se você entender bem o teorema de Green, depois você vai só generalizar um pouquinho para o teorema de Stokes, que é no R3. É o teorema de Green no R3, ou vice-versa. O teorema de Green é o teorema de Stokes no R2. Tá? Bom, aqui está pedindo já para calcular o teorema de Green, mas vamos supor que o enunciado não dá essa orientação. Vamos supor que eu tenho uma integral de linha. Estou lá em um problema lá da física, que tem que calcular o trabalho ao deslocar uma partícula por essa, né, através desse campo de força aqui. E eu quero modelei o meu problema do trabalho, beleza. Conheço o meu campo vetorial, conheço a minha curva, a qual eu vou fazer o deslocamento. Então, chegou na parte da conta. O cálculo. E aí? Como eu calculo uma integral de linha de campo vetorial? A primeira abordagem é verificar aquilo que a gente fez agora há pouco. Porque se for campo conservativo, é o jeito mais rápido. Tá? Então, a primeira coisa é, esse campo aqui é um campo conservativo? Lembra que ele tem só duas componentes, P e Q. Então, eu penso naquele teorema das quatro equivalências. Se o rotacional for zero, é um campo conservativo. Se o rotacional não for zero, não é um campo conservativo. Mas o rotacional tem que calcular nas três, né? Mas por não ter Z, eu já sei que as duas primeiras componentes do rotacional já são nulas. Você pode verificar isso. Basta calcular agora a última, derivada de Q com relação a X menos P com relação a Y. Então, quanto que é a derivada de Q com relação a X?
A derivada da segunda componente com relação à primeira variável. Olha aqui. Derivada de Q com 2x. relação a X. 2x. Menos derivada de P com relação a Y. 2y. Então o rotacional vai ser isso aqui, ó. Então ele não é nulo, não é o vetor nulo. Não para todos os pontos, claro. Para a origem, aqui, no ponto 0, 0, 0 vai ser nulo, mas no geral não é nulo. Então se o rotacional não é o vetor nulo, olha lá o teorema das quatro equivalentes. Se o rotacional não é nulo, então esse campo não é um campo conservativo. Se eu tiver uma integral de linha fechada, não vai ser necessariamente zero. E essa integral não é independente do caminho, ela é dependente do caminho. Tá claro? Então, no geral é isso. Então eu faço essa conta. Já vi que não é um campo conservativo, beleza. Ah, então eu vou fazer pelo método padrão? Não, agora eu vou ver se dá para aplicar o teorema de Green. Mas o que eu preciso verificar para aplicar o teorema de Green? O teorema de Green tem uma relação. Você vai trocar uma integral de linha por uma integral A dupla. região D, né? A curva. Isso aí. Primeira coisa é, a curva C, ela é a borda de uma região D. A gente usa o de Ronde para se referir ao contorno. Então, a curva C é a borda da região D. Então, a região D ela é fechada pela curva C. Então, existe uma região D que tem um contorno, e o contorno é a curva C. Então, a região D é fechada e limitada. Eu tenho que fazer o esboço. O que diz ali sobre a região C? Deixa eu ver. A região C é o arco da curva do cosseno. Então eu tenho ali a senoide, né? O cosseno é aquela onda. Cosseno de 0 é 1. É uma onda assim, não é isso? E vai embora. Só que eu não quero esse arco todo. Qual é o intervalo que a gente deve considerar? De menos π sobre 2, 0, que é daqui, até π sobre 2, 0, até aqui. Ok? E o segmento de reta, que vai desse ponto até esse ponto. Então a nossa região é esse trecho aqui. Ó. Tá claro, gente? Que a curva C tem duas partes. A minha curva C, ela é a união de duas curvas, a curva C1 e a curva C2. Quem é a curva C1? A curva C1 é a parte aqui do gráfico do cosseno e a curva C2 é um segmento de reta. Ok? Aqui está dizendo a orientação da curva. A curva C pode ser orientada. Eu posso percorrer essa curva no sentido anti-horário. É isso? Ou posso percorrer essa curva no sentido horário. O enunciado se refere a alguma dessas duas orientações possíveis? O que vocês acham? Fala assim, Bruce. Fala referente aos intervalos aí, ó. Então, quando ele fala que é o gráfico do cosseno desse ponto a esse ponto, então é essa orientação aqui, não é? Sai de menos π sobre 2, 0 até π sobre 2, 0. Depois acrescenta o segmento de reta que vai desse ponto a esse ponto. Então é essa orientação aqui. Consegue visualizar daí? A setinha que eu fiz aqui? Essa é a orientação horária ou é a orientação anti-horária? O enunciado está pedindo para calcular uma integral de linha de campo vetorial sobre a curva C. E essa curva C, descrita no item 12, é uma curva C que tem uma orientação horária ou uma orientação anti-horária? Horária. Horária.
A orientação horária, nesse contexto, ela indica uma orientação positiva ou negativa? A orientação horária, se você colocar aqui a sua, né, aplicar aqui a regra da mão direita, coloca a sua mão direita dentro da região e o seu indicador apontando para essa direção, ó, se eu colocar imaginar a minha mão lá dentro da região e o meu indicador apontando para essa direção horária, o meu polegar vai ficar para dentro da tela. Vê se não é. Se eu colocar a minha mão direita dentro da região e colocar o meu polegar apontando para a direção que eu tenho ali, o meu indicador apontando para a direção que eu tenho ali, o meu polegar fica para dentro da tela. Então, isso quer dizer que essa é a orientação negativa. Se o meu polegar está para baixo, para dentro da tela, é negativo. Se o meu polegar está para fora ou para cima, é orientação positiva. Tá? Então, aqui a orientação que o enunciado pede é a orientação horária, que, dentro dessa definição, é uma orientação negativa. Tá bom? Da curva C. Até aqui, gente, alguma pergunta? Tá clara essa questão da orientação? O Lucas falou aqui positivo, mas depois viu que é negativo? Beleza. Ótimo. Então aqui, a curva C, a região D, ela é fechada? Ela tem contorno? Conseguem visualizar uma região D aqui? A região D é essa região interior à curva C. Então a curva C é o contorno da região D. A região D é fechada pela curva C. Então cumpre a primeira condição do teorema de Green. A segunda condição do teorema de Green é que a curva C precisa estar orientada positivamente. E nós acabamos de falar que a orientação que o enunciado pede é a orientação negativa. Então, a princípio, eu não posso usar o teorema de Green. A não ser, tá? Que eu faço o seguinte, ó. O que eu vou fazer aqui? Porque vale a pena usar o teorema. A orientação da curva C é a orientação do enunciado, é a orientação negativa. Mas eu sei a relação que existe entre essa integral e a integral de linha da curva C sobre o mesmo campo vetorial, sobre a mesma curva C, só mudando a orientação. A relação é que uma vai ter o mesmo valor que a outra, exceto o sinal, mas com sinais trocados. Tá? Então, o que eu faço? Eu mudo a orientação para positiva para poder enquadrar no teorema de Green, mas coloco um menos aqui fora por minha conta. Ou, se quiser, supõe a orientação positiva, faz as contas que você quiser, mas lembra que lá no final o seu resultado está com o sinal trocado. Você tem que trocar o sinal. Foi ou não foi? O enunciado pede na orientação horária, mas na orientação horária eu não posso usar o teorema de Green. Então eu suponho orientação anti-horária, uso o teorema de Green e no final troco de sinal. Tá bom? E a última condição para usar o teorema de Green é que o F tem que ser de classe C1. O meu campo vetorial aqui tem que ser um campo vetorial contínuo e suas derivadas de primeira ordem também são contínuas. Eu nem preciso calcular essas derivadas para verificar que polinômio e função exponencial são contínuas e a soma de funções contínuas é contínua. E as derivadas de polinômio e de função exponencial também serão polinômios e funções exponenciais, todas contínuas. Então nem preciso calcular as derivadas parciais. Eu já sei que essas aqui, cada componente aqui e suas derivadas de primeira ordem são todas contínuas. Tá? Então, cumpre o teorema de Green. Acho que isso é o mais importante, gente. Verificar essas condições. Agora a gente vai aplicar o resultado. Mas antes de aplicar o resultado, com relação às condições aqui, alguém quer perguntar alguma coisa?
Tá claro para todo mundo? Que a região D é fechada, tem contorno, que C, depois que eu ajeitei, ficou orientada positivamente, e F é de classe C1. Tá? Então, esse menos de fora eu vou só repetir. E eu vou trocar a integral de linha por uma integral dupla. Eu vou trocar a linha pelo conteúdo. Eu vou trocar a linha C pela região D. E eu vou trocar aqui o campo vetorial por essa expressão. Tá? Que é justamente a terceira componente do rotacional. Por 2x menos 2y. dx dy. Tá? Então, feito isso, nós trocamos uma integral de linha de campo vetorial por uma integral dupla. Acabou a novidade. Daqui para frente agora resolva a integral dupla. Podemos resolver como tipo 1, tipo 2. Né? Aí agora é revisão. Agora resolva a integral dupla. A novidade acabou. Já aplicamos o teorema. Vamos resolver até o final ou vamos para outro exercício? Para outra questão. Pode resolver? Então vamos lá, vamos resolver. Vale a pena passar para a coordenada polar? Ou vamos resolver em integral cartesiana mesmo? Agora meu foco está aqui, ó. Resolver a integral dupla. Só vale a pena passar para polar, eu vejo sim, quando a região é limitada por uma circunferência, né? Tá? Então, como isso aqui é uma circunferência, a minha região é um disco ou qualquer parte do disco, né? Parece, mas não é. Não é. Isso aqui não é metade de um disco. Então eu vejo que não é partição de um disco. Então, pode passar para polar, mas eu acho que não convém. Tá? Não pode dizer que é meia circunferência. Então eu vou fazer na forma cartesiana mesmo. A função aqui, eu posso até colocar o 2 em evidência e me concentrar apenas em x menos y. Eu vou colocar a minha faixa na vertical. Ó. Então, vou deixar o x por último, com x variando entre essas duas retas. Tá? Qual é a equação dessas duas retas? Está torto aqui, mas é reta. Aqui é a reta x igual a menos π sobre 2, e aqui é x igual a π sobre 2. Tá? Então, x está variando lá no final de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ok? E y está variando. Aí você faz aquela setinha aqui dentro. Qual é a fronteira mais abaixo e a fronteira mais acima? A fronteira mais abaixo é a reta y igual a 0. E a fronteira mais acima é o gráfico da função cosseno de x. Tá bom? Aqui tem também, você pode economizar contas. Se você lembrar que aqui uma região simétrica, não é uma região simétrica? Existe uma simetria nessa região aqui, e ela é simétrica em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo Y, exatamente. Então, região simétrica em relação a Y. E se ela for ímpar na variável x, ela dá 0. E aí? Se você puder verificar isso, você já ganha, economiza contas. A integral dá 0 quando existe simetria? Quando existe simetria com relação ao eixo y e a função for ímpar na variável x. O que é uma função ímpar? Assim,
quando o cosseno de x for igual a menos o cosseno de x? Então, Não, acho que não, isso seria a não função é isso. cosseno é um exemplo de função par. Né? Quando você falou Ah, aí que cosseno de menos x é igual a cosseno de x, ou seja, o cosseno de menos um valor qualquer, botar menos k, é igual a cosseno de k, ou seja, valores simétricos têm a mesma imagem. Isso caracteriza uma função par. Agora, quando eu tenho valores simétricos com imagens simétricas, né, opostas, caracteriza como função ímpar. Tá? Essa função entendi. aqui, será que ela é ímpar? Quando você tem f de x, y igual a x menos y. Se você calcular f de ky, vai dar quanto? F de ky. F de ky é k menos y. E f de menos ky. Estou pegando aqui valores de x opostos, simétricos. Vai dar menos k K menos menos y. y. Esses valores, Ou menos K mais y. É. ou Isso. menos k K mais y. mais y. Isso aqui não é o oposto desse, né? Então não. Não, não é. Então, essa função não é ímpar em x. Não é. Então, não vai dar zero. Se fosse, já, né, tendo essa consideração, eu iria economizar algumas contas aí. Aí se eu não perceber isso, Eduardo, se você não perceber, você vai fazer um monte de conta e no final você vai achar zero. Né? Isso que ia ocorrer. Então aqui, vamos lá. Então não dá zero, então vamos encarar do jeito que é mesmo. Ficou aí como só observação. dy com y variando de zero até cosseno. Então vou resolver a primeira integral. Quanto que é a primeira integral? Integral de x com relação a y. Já vou colocar a resposta direto, tá? É xy. Quanto que é a integral de menos y com relação a y? É menos y quadrado sobre 2. Então já resolvi essa integral aqui, a primeira integral com relação a y. Ok? Com y variando. De quanto a quanto? De 0 a cosseno de x. Se você jogar aqui o limite final, você tem x vezes cosseno de x menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. Confere aí comigo. X vezes cosseno de x menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. Se você jogar o y por zero, trocar o y por zero, vai zerar. Então o resultado da primeira integral deu isso. Ou seja, eu não tenho mais y na história. Agora eu tenho menos 2 vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de x cosseno x menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 dx. Então, revisão. Ó. São coisas recorrentes. Agora tem uma integral simples para resolver. X vezes cosseno e uma potência trigonométrica. Até aqui. Como é que tá? Aqui, de novo, vale a observação. A x, o domínio aqui é uma região simétrica, em x. Se ela for uma função ímpar, lembra? Função ímpar de valores simétricos, isso aqui, essa área cancela com essa, dá zero. Também vale ter essa observação, né? Toda vez que aqui a região é simétrica, dá um alerta aí, ó. Se for ímpar, já sei que vai dar zero. Será que é ímpar? A função cosseno ao quadrado não é ímpar. Então essa parcela não vai dar zero. Mas e essa parcela aqui vai dar zero? Se eu entrar aqui de essa função aqui, f de k. É k cosseno k. E f de menos k? É menos k. Cosseno de menos k, que é igual a cosseno de k, não é?
Entrei com valores opostos. As imagens são opostas também? São ou não são? F de menos K é igual a menos F de K. Se isso for verdade, ela é uma função ímpar. É verdade, né? Então, já sei que essa integral vai dar quanto? Vai dar 0. Ah, professor, não vi isso. Eu quero, né, vou fazer. Então, vamos fazer. Tudo bem. A gente vai achar 0. Vamos fazer? Vou fazer aqui ao lado, aqui na outra tela. Quanto que é a integral de x, cosseno de x, dx? Sobre integração por parte, né? Tem que chamar alguém aqui de u, alguém de dv. E o u é o polinômio. O dv, né, aqui o dv é a trigonométrica. Derivada de u é dx. E a função v original, a função que derivando da cosseno, é seno. Então, aplicando a regrinha da integração por parte, u vezes v, x vezes seno de x, menos v du, menos a integral de seno de x dx. Então, aí, ó, uma parte da resposta nós já temos, e a outra integral é mais fácil. A integral de seno é menos cosseno. Então, aqui acaba ficando mais cosseno. Ok? Com x variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Quanto que vale essa expressão quando x vale π sobre 2? É π sobre 2 vezes seno de π sobre 2, que é 1, mais cosseno de π sobre 2, que é 0. Então, ficamos com esse resultado. Menos, quanto que vale essa expressão aqui quando x vale menos π sobre 2? Aqui é menos π sobre 2, vezes seno de menos π sobre 2, que é menos 1, cosseno de menos π sobre 2, que é 0. Claro, aqui fica menos vezes menos dá mais, e acaba cortando, deu 0. A gente já sabia. Então faz as contas e vê que é 0, onde poderia ter economizado um tempão lá, lembrando dessa propriedade. Se o domínio é simétrico e aquela variável, e a função naquela variável é ímpar, dá sempre 0. Ok? Então, revisão aí de integral. Então, esse aqui dá 0. Então, fica agora a integral dessa expressão aqui, ó. No final das contas, nosso problema é esse, ó. Aqui eu tenho menos 2 vezes integral de menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 dx. Claro, ó, menos cancela com menos e 2 cancela com 2. Integral de cosseno ao quadrado. Quanto que é a integral de cosseno ao quadrado? Você pode resolver por integração por parte ou pode usar uma identidade. Quem lembra? Mais cosseno de 2x sobre 2, né? Oi? Transforma aí de 1 mais cosseno em 2x sobre 2. Exatamente. Então, cosseno da... Quando você soma, né, a identidade fundamental. Lembra? Quando você soma a identidade fundamental trigonométrica com aquela identidade do cosseno do arco duplo, que é o cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, são duas identidades verdadeiras. Se você soma essas duas identidades, nesse membro aqui fica indicado 1 mais cosseno de 2x. E no primeiro membro, o seno corta com o seno. Então a gente fica com 2 cosseno ao quadrado de x. Se você colocar o cosseno ao quadrado em evidência, você vê que cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. É uma identidade
que relaciona o cosseno ao quadrado com uma trigonométrica que não é ao quadrado. Então, sobre 2 sai da integral. A integral de 1 é x. E a integral de cosseno a gente pode fazer direto. É seno de 2x, só que é sobre 2. Não é verdade? Então o resultado é esse, ó. X sobre 2 mais seno de 2x sobre 4, com x variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Vejam aí, gente, tá certo? Quanto que dá essa expressão quando x vale π sobre 2? Π sobre 2 dividido por 2 é π sobre 4. O dobro de π sobre 2 é π, e seno de π é 0, então vai zerar. Então, a primeira imagem é essa. Menos, quanto que vale a imagem dessa função no limite inferior? Quando x vale menos π sobre 2, dividido por 2, eu tenho menos π sobre 4. O dobro disso aqui é menos π, e o seno de menos π é 0, zero de novo. Então, se reduz a isso. Então, temos π sobre 4 mais π sobre 4. É 2π sobre 4, ou π sobre 2, que é o resultado final, né? Da conta. Onde é que a gente estava? Isso aqui é π sobre 2. Não lembro mais a pergunta. A pergunta era trabalho? Não. Não, só a integral de linha, né? Tá. Então tá aí. Uma integral simples, revisão de potência trigonométrica, integral, integração por parte, integral dupla, tipo 1, mas isso veio de uma integral de linha. Então eu posso trocar uma integral de linha de campo escalar por uma integral dupla? Posso. Quem faz isso é o teorema de Green. Mas só posso fazer isso se cumprir as condições. O mais importante está aqui, ó. O erro comum nesse momento, gente, é o aluno só fixar aqui nessa relação e esquecer de conferir as condições. O teorema ele não vale se as condições não são satisfeitas. Tá bom? Então é isso. Vejam aí se tem perguntas. Querem comentar alguma coisa? Fica à vontade. Professor? Professor? Pode não. Opa, eu tenho uma dúvida, professor, mas não é do assunto não, é referente à disciplina, né? O senhor vai passar para a gente alguma lista de nota, professor, para saber que a gente fez várias atividades já, né? Para saber o panorama de como a gente está, né, na disciplina. Eu falei no começo, Sérgio, você não tinha chegado ainda na sala. Eu começo, pela minha agenda aqui, até o final de semana, eu fecho a nota de vocês, tá? Entendi. Então vai ter mais avaliações? Como é, professor? Então, amanhã temos a nossa última avaliação prevista, que é o teste 3, né, fechando a nota 3 de cada um. Semana que vem já é uma avaliação extra, substitutiva, né, mas aí não é obrigatório fazer, vai fazer só quem for necessário. Então, assim, eu tenho a nota de vocês até a prova 2, não foi isso? A prova 1, a lista 1, teste 1 e a prova 2 eu já apliquei, né? Todo mundo entregou, eu já corrigi. Falta eu corrigir então, a lista 2, teste 2, isso. E falta a prova 3, lista 3 e teste 3. Esse teste 3 vai englobar quais assuntos? O de hoje a gente trabalhou aí, né? O teste 3 vai pegar o conteúdo da semana passada, que é justamente isso que a gente está tratando aqui, o teorema de Green, e o teorema das 4 equivalências. Teorema de Green também, né? Isso, teorema de Green e o teorema das 4 equivalências. Superfície parametrizada não? Não, superfície parametrizada eu coloquei lá na sala virtual, mas é só um adianto para a aula da semana que vem. Não vou cobrar não. Tá bom? Tranquilo. Então amanhã é a última. É a última válida, isso aí. Tá bom? E o conteúdo, assim, semana que vem, né, eu publiquei hoje lá, né, a questão de integrais de superfície, né, e semana que vem eu vou publicar os 2 teoremas finais, né, que vale a pena, né, mesmo quem
se Deus quiser, já conseguir nota e está aprovado, vale a pena dar uma olhada nos 2 teoremas finais do curso. Posso até botar isso Não, essa ótimo. semana ainda, que é o teorema de Stokes e o teorema de Gauss, tá? Principalmente quem é da Ótimo, física. não. Mesmo sem a Não, é muito gente ver importante para nós, viu? atividade, mesmo sem a gente ver atividade avaliativa, então eu posso até, eu vou esperar passar a atividade de amanhã para não confundir, né? Quarta-feira eu já coloco lá então o conteúdo que pra gente até o final, que é os 2 teoremas que faltam. É o teorema de Certo. Stokes e o teorema de Gauss, né? Tá bom? Tá Aí bom. semana que vem, se alguém quiser comentar alguma coisa, né? Dá uma olhadinha, quiser que a gente discute alguma coisa sobre esses teoremas, a gente fala. E com isso a gente Beleza. cobre, né? Cobre assim todo o conteúdo, né? Foi um pouco corrido, eu sei, mas acho que valeu a pena, mesmo de forma corrida, vocês têm essa noção do conteúdo todo, né? Um pouquinho de cada coisa. Foi ótimo, professor. Foi bom, foi bom. Tá bom? Valeu, professor. Boa Beleza. noite aí. Boa noite aí. Nada. Valeu, boa noite. Fala, gente, mais alguma coisa pra gente fazer? Mais algum pedido aí de exercício? Podemos fechar então? Acho que sim. Beleza? Beleza, então, beleza. O Matheus falou que sim, Renan também, Rayane também, Lucas também. Então, beleza, gente. Então, obrigado aí pela participação de vocês. Não, a atividade de amanhã vai ser nesses 2 tópicos mesmo, teorema de Green, teorema das 4 equivalências. Tá bom? Então fique atento aí. Essa semana eu vou fechar aqui um monte de coisa. A gente fecha as notas e divulga o quanto antes. Tá bom? Boa semana para vocês de estudos. Qualquer coisa é só mandar mensagem lá no grupo. Valeu, gente. Grande abraço. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Boa noite, Matheus. Beleza?